não, ele pode ser atacado. E se ele não satisfizer o governante, o que acontece com ele? Normalmente ele pode sofrer a pena da morte. É o que aconteceu com o Dalai Lama, né? No Tibete, né? Aconteceu com o Dalai Lama no Tibete. Ele teve que sair o caso do Tibete foi a invasão do governo chinês, né? Que rompeu um tratado foi feito entre o governo tibetano liderado pelo Dalai Lama com o governo de Pequim. E eles tinham um tratado de que Tibete faz parte da aliança da Grande China. E com a permissão de exercer toda livre atividade cultural e religiosa do Tibete, né? E China rompeu esse tratado e invadiu com o exército e houve realmente um massacre dos monges. Essa sua roupa... Sim. É roupa especial de monge? Tradicional. É tradicional? Todos os monges andam assim com essa roupa preta? Pode ser outro cores também, depende das circunstâncias. Discípulos também andam assim? Discípulos não? Sim. Porque a gente conhece muito aquela roupa laranja, que é muito mais conhecida para nós de monge. A roupa laranja, ele é mais utilizado pelos monges ligados à tradição hindu. Isso entre hinduístas, entre brahmanes, entre budistas, né? No caso, no taoísmo, não. Qual é o papel do monge taoísta socialmente? Bom, eu acho que, fundamentalmente, a gente desempenha os seguintes papéis. Divulgação do ensinamento, né? Transmissão dessa chama, né? Em segundo lugar, fazer apoio à sociedade, né? Nessa parte do trabalho de ajudar pessoas carentes, trabalho com a escola. Que Seria mais? o mesmo trabalho de um padre, de um pastor. Semelhante. E vocês se casam, constituem família ou não? Existem dois tipos de monge. Aquele monge nós chamamos de monges de real integração. Monge da escala da real integração são monges celibatos. Eles não casam, né? E esse nós chamamos de monges de mansão de fogo, que eles são monges que casam. Que é meu caso. Mansão de fogo? Mansão de fogo. Por que o casamento é fogo? Não, é porque é o seguinte, a pessoa da escola da real integração, eles consideram a vida mundana, entre aspas, né? É como tivesse vivido dentro de uma casa pegando fogo. Então você tem que dedicar 100% da sua vida para a libertação desse sofrimento que a sua mente bloqueia, a sua consciência bloqueia, que o mundo lhe envolve. Então você tem que libertar integralmente, por isso ele chama de real integrado. E esses da mansão de fogo, eles podem se casar, ter filhos? Pode se casar. Então a gente faz um voto assim, não tem problema, a gente fica no mansão e vamos trabalhar dentro do mansão, né? Se todo mundo sai, quem fica? Então, agora, Cheng, as religiões orientais, esse tipo de arte marciais e tudo mais, não se ouve falar quase em mulher, só homem, né? Qual é o papel hoje da mulher na China em relação às artes, cultura e religiosidade oriental? Bom, primeiro, as religiões, como, se não estou me enganando, do tradição hindu e da tradição chinesa, fora do budismo e do taoísmo, realmente enfatiza mais o papel do homem. Agora, é muito enfatizado o papel da mulher no budismo, exclusivamente budismo Mahayana, ou seja, budismo do norte, e não budismo do sul. Ele enfatiza muito o papel da mulher. Inclusive, hoje ele está na maior comunidade das monjas, né, do mundo. E taoísmo também. Nós enfatizamos, inclusive o taoísmo é uma religião matriarcal e não patriarcal. Tá? Nosso princípio é feminino, não masculino. Tá? Digamos, se traduzindo isso em termo mais ocidentalizado, apesar que não é muito próprio usar esse termo, digamos, de vez nós temos um princípio como Deus, nós temos princípio como deusa. Né? Apesar que não é bem exatamente assim, mas nosso princípio é matriarcal. Hoje em dia ainda funciona assim? Sim, isso é tradição. As mulheres dominam tanto do taoísmo e tanto do budismo, né? Agora, na sociedade, hoje, comparando entre países do terceiro mundo e com países asiáticos, como Japão e Coreia, né, que são dois países de mesma origem chinesa,
Eu acho que a mulher chinesa está mais avançada. Mas dentro da religião, alguma coisa mudou? Quase nada mudou? Perdão? Ou continua tudo a mesma coisa como Se antes? hoje? É. Não. Alguma coisa mudou, né? Não. Como eu estava falando, né, que a religião na China, ele sofreu muito durante a Revolução Cultural, que durou 10 anos entre 1960 a 70. Nesses 10 anos, todos os templos, todas as igrejas, todos os centros foram depretados. Os monges celibados foram obrigados a retornar à vida comum. E monges não celibados foram mandados para fora do templo. Então, realmente houve uma grande extinção. Agora está ressurgindo, ressuscitando aos poucos, mas muito fraco. E muitos brasileiros te procuram? Não. Eu tenho muitos alunos de Tai Chi e muitos alunos de Xing. Eu não, inclusive, eu gostaria de deixar bem claro, né? Meu trabalho de Xing, meu trabalho de Tai Chi, eu não estou usando o papel do monge para divulgar isso. Ser monge é simplesmente eu tenho uma formação de monge. Isso é uma postura pessoal e interior, né? E em relação de dialogar ou buscar sobre a questão do taoísmo, muita pouca pessoa. É uma maneira de poder viver, inclusive, do seu trabalho. Sim. Da arte marcial, sim, né? Sim. Ora, Sheng, voltando ao I Ching, quando as pessoas te procuram para fazer algum trabalho de I Ching, o que elas buscam nisso? O que elas procuram saber através do I Ching? Bom, eu apenas dou aula de Xing, não dou consulta, tá? Eventualmente dou uma consulta para uma pessoa ou outra. Pois é, mas para nós leigos, por exemplo, uma consulta de I Ching esclarece exatamente o quê? O que se pode saber através do I Ching? Você pode saber qualquer coisa através do I Ching. Ele te responde através das palavras simbólicas, através dos símbolos. Uma vez você consegue interpretar esse símbolo de acordo com sua pergunta, aí ele será esclarecido. Pois é, mas qualquer coisa de que tipo? Uma previsão do futuro, uma coisa qualquer assim, por exemplo? Olha, nós procuramos evitar, como o próprio I Ching ele procura colocar uma coisa, é que evita aquela visão fatalista, evita aquela visão de eu quero saber quem vai ser o próximo presidente. Isso foi um assunto praticamente hiper especulado nos últimos 2 meses, né? Isso é uma pergunta que nós não vamos fazer, por um motivo muito simples. Nós devemos buscar no I Ching um caminho, um ensinamento mais sábio. O I Ching não responde isso. Eu acho que o I Ching não responderia uma pergunta dessa. Ele não responderia. Inclusive, o I Ching, ele responde você, às vezes ele puxa a orelha. Né? Pois é. Ele, às vezes, vai dizer para você, não deve perguntar isso. Por exemplo, ontem um aluno meu pediu que eu jogasse um oráculo para ele ver como que funciona durante a aula, né? Ele disse assim, Sheng, eu estou passando um momento de problema emocional, né, muito forte. Eu gostaria, o que está acontecendo comigo? Aí eu falei com ele, seria muito melhor você perguntar a Sheng, nesse momento que eu estou vivendo um caos emocional, qual é o caminho mais sábio que eu devo caminhar? Daí Xing realmente responde para você a maneira mais inteligente, mais sábia para você viver nessa circunstância. Não importa como ele é, mas vive dela de uma maneira mais sábia, é isso. Aí sai resposta interessante. Não é perguntar o que está acontecendo, é como sair do que está acontecendo, é isso? Eu pessoalmente sugiro, só pergunta o que está acontecendo se você está no fundo do poço. Você está tão perdido que você não sabe o que você não sabe mais qual é o seu nome, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe mais onde você está. Você não sabe o que sou eu, aí você tem que perguntar. Mas se não, use sua cabeça. O Xing dá uma resposta simbólica, meio metafórica e filosófica, né? É uma coisa que, num primeiro momento, a primeira vez que eu consultei o Xing, eu achei um horror. Eu falei, nada disso que eu quero saber. Porque vem uma pergunta, você faz uma pergunta objetiva desse tipo, né? Que devo fazer hoje? Ele diz uma coisa assim, as flores do jardim precisam ser regadas, uma coisa que você não consegue encaixar naquele momento, dentro da pergunta que você faz, né? Então você acha que o Xing não respondeu nada. Aí depois, quando já passou, né? Que você já sabe o que aconteceu, é que você se lembra que o Xing tinha razão. Aí você encaixa exatamente as flores. Que flores? Aqui você referia àquele momento do que você deveria. Aí você consegue encaixar, porque, né? Então a resposta do Xing é uma resposta mais assim, né? Não é uma coisa incisiva, entendeu? Faça
guerra hoje, símbolo, brigue com não sei o quê. Não é isso. Ele tem símbolos. É uma linguagem simbólica. E filosófica também, né? Por exemplo, você encontra uma circunstância, você perguntou uma coisa afetiva, que isso mais comum que acontece, né? Aí ele diz assim, Sol está debaixo da Terra. Isso. O que isso tem a ver Sol com a Terra, debaixo da Terra? Sol está debaixo da Terra, é o Sol debaixo do horizonte, né? Ele fala para você ocultar a sua luz, oculta a sua exibição, para você ficar mais quieto, para você não estar do repouso. Então tem que saber fazer essa analogia. Exatamente. Para entender o que o I Ching diz, é preciso, né, se informar sobre isso. Sim. Você ensina isso? Eu ensino. Agora, isso pode complicar também, porque cada um recebe a coisa de uma forma, cada um interpreta de uma maneira diferente, não é isso? Se você não tem um estudo razoável, você pode não ter muita precisão na interpretação. Agora, para você ter uma precisão na resposta, depende da sua pergunta, se for preciso, sua resposta, sua compreensão no símbolo, né? E a sua capacidade de traduzir símbolo para linguagem concreta. O Cheng, é lamentável que você disse, né? Durante 10 anos, o povo chinês, de repente, inclusive religioso, não teve os seus direitos, né? De poder, de serem colocados em prática. E hoje retorna tudo como era antigamente. Sim. O tempo que você se formou, um monge, né? E monge pela escola ortodoxa? Ortodoxa unitária. Unitária? Isso quer dizer o que é ortodoxa unitária? É apenas um nome, porque ele foi a primeira linhagem da escola que se formou. Essa escola formou-se uns 2000 e não sei quantos anos atrás, né? Na formação dela, como ele era a primeira escola, primeira comunidade religiosa formada, né? A tradição havia, de mestre para discípulo já havia muito antes, mas a formação da comunidade foi a primeira, né? Com a construção dos grandes templos, etc. Então, ortodoxo unitário no sentido da primeira, né? Ortodoxo, a palavra ortodoxo, ele também significa retidão, que nossa escola, ele enfatiza muito a retidão. Retidão não em sentido de enrijecimento, e sim conscientizar seu eixo interior, conscientizar seu eixo espiritual, procure encontrar seu ponto de equilíbrio. Então, nessa que busca busca esse equilíbrio, ele busca esse eixo nós chamamos de retidão. Retidão também literalmente significa ortodoxo. Quer dizer que agora, então, o povo pode decidir livremente na China, né? Os seus desejos. Essa altura, aos poucos, né? Aos poucos vai tendo de volta os seus direitos, ele poderá também, então, voltar em número bem maior de discípulos para novamente né? A prática dessa sabedoria milenar. Exatamente. E no Brasil, você está procurando de cuidar de discípulos ou isso não faz parte do seu programa? Olha, as pessoas que têm interesse, se vir interesse das pessoas estudar e desenvolver, eu estou disposto para fazer esse trabalho, né? E nós não temos conceito da missão de aplicar, tem que converter pessoa, não tem que converter, seja se for naturalmente. Então, encontrando de pessoa com pessoa, se isso naturalmente acontecendo, será ótimo. Se não acontecendo devido a bloqueios culturais ou o que for, não importa. Importante é que deixa tudo fluir de uma maneira mais natural. Então, se naturalmente isso vier acontecer, é bem-vindo. Cheng, você está lançando esse livro aqui, né? Eu vou mostrar o livro. Você fala dele, já está nas livrarias, já fez lançamento? Esse livro vai chegar na livraria ainda no dezembro, que chama Tai Chi Chuan, a Alquimia do Movimento. E o que você trata aqui? Tai Chi Chuan é aquele trabalho de arte marcial que trabalha com conscientização corporal, respiração, meditação, e eu faço uma abordagem sobre essa prática corporal através do princípio do I Ching. Ok, nas livrarias a partir de dezembro, né? É assim. E quem quiser fazer I Ching, aprender I Ching, você dá curso sobre isso? Eu dou curso no Centro Cultural Numen, no Botafogo. Você tem algum telefone? Eu tenho, deixa eu dar uma olhada aqui, com licença. Numen é na rua Muniz Barreto, 436. Telefone de lá é 266-1145. Perfeito.
Obrigada, Sheng. Obrigado.